Bom dia, tudo bem? Eu sou Monique, eu sou administradora do sistema. Estou aqui com a minha pauta, de vez em quando eu vou olhar para o lado. A gente é uma empresa de assessoria ao microempreendedor, ok? É, a gente fez cursos também agora de inserção digital e a gente está ajudando esses microempreendedores a entrar no universo digital. E aí, a Zezé, a gente conversando, aconteceu esse problema da pandemia e ela não sabia muito bem como conduzir. A escola não tem conteúdo digital específico. E aí a gente conversando, vamos falar, não, numa situação emergencial, porque ela estava tratando todos no WhatsApp, é, a gente fez o seguinte: vamos sair da situação emergencial, vamos colocar todo mundo dentro de um ambiente específico, o ambiente do Facebook, porque lá a gente tem como controlar o conteúdo, o acesso de todo mundo. Porque estava chegando nela, muitos pais não estavam conseguindo é, é, acompanhar a aula. Então, o que a gente fez? A gente começou a pensar em uma forma de padronizar isso. Uma das primeiras coisas que a gente pensou foi: vamos acertar, né? A forma com que estava um pouco desorganizada por causa da situação emergencial, né, gente? E do pouco acesso. As professoras, elas não têm uma vivência digital grande, as crianças são crianças. Então, como que a gente pode acertar isso? Vamos organizar, vamos colocar tudo dentro de um padrão e depois a gente vê como é que a gente vai fazendo. Por quê? Por que depois? Porque a cada semana tudo mudava, né? Continua assim, na verdade. O governo não acerta com a prefeitura, que não acerta com o governo federal, e a gente fica no meio dessa loucura. É uma loucura jamais vista na nossa época, né? A gente está dentro, literalmente, de uma guerra biológica. Então, pensando o que a gente vai fazer, como a gente vai oferecer o melhor para as crianças. Vamos organizar, vamos deixar tudo direitinho e a gente começa a liberar. Então, tinha sido decidido fazer um ambiente de sala de aula no Facebook. Por que o Facebook? Porque a gente pensou no que era mais acessível a todos, né? Então, a gente ficaria com o WhatsApp e com o Facebook. Eu estou falando isso, mas eu sou mãe de aluno, ok? Eu queria também que vocês compreendessem que não é uma situação corriqueira somente de uma empresa. Sou mãe de aluno e também estava analisando as necessidades das minhas filhas. Uma tem 3 e outra tem 7, está no segundo ano. Então, o objetivo inicial era organizar, tá? A gente organizou, começamos a colocar o padrão direitinho do Facebook, as professoras estavam utilizando os grupos, estava começando a ter interação. Isso que era uma plataforma fácil, uma plataforma acessível. Quem não tem hoje um WhatsApp, quem não tem hoje um Facebook? E a gente precisava levar para o ambiente de sala de aula, para ter aquela comunicação não só professora e aluno. E aí vieram as alterações governamentais. E aí, a Zezé, e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque eles pediram um método que o Pedro Fernandes, o secretário de Educação, tem falado bastante sobre isso. Um método que a gente pode
registrar tudo que tem sido feito, né? Desculpa. Às vezes eu tenho que passar na tela porque chega mensagens para mim. Oi? Só um minuto, gente. Não posso. Se eu botar agora, ele entra, a ligação vai cair. Tô no escritório, então ainda tem as pessoas aqui falando comigo, ok? Onde eu estava? A inserção digital, eu estava falando sobre o governo. O governo ele colocou padrões, ele colocou regras, mas eu preciso explicar para vocês o que é o sistema EAD, que é o sistema que a gente está trabalhando, né? É o sistema de educação à distância. O governo ele não libera isso para crianças da idade das nossas crianças, né, que vão até 10 anos. Isso daí normalmente é feito no segundo grau. Já existem escolas que fazem isso. Mas o que acontece? Essas escolas, elas já vêm trabalhando. Para eu conseguir fazer uma inserção digital dentro do Silva Rodrigues, eu teria que levar mais ou menos de 1 a 2 anos para poder treinar todo mundo dentro do básico, para poder fazer tudo isso, né? Para todo mundo saber usar as ferramentas simples, abrir uma pasta, mexer no Windows, mexer nos ambientes. E isso a gente não teve tempo para ser feito. Então a gente começou no final de abril com a Zezé e a gente teve que fazer alguns levantamentos, né? Sobre as adaptações, sobre as dificuldades, sobre as necessidades. A gente fez isso. Inicialmente, a gente começou a restringir a comunicação como vinha sendo feito. Por quê? Porque todo mundo trabalha em sistema... As pessoas têm empresas que conseguiram adaptar o sistema home office, que é o sistema que você trabalha dentro de casa, mas tem empresa que ainda está trabalhando fora, que ainda está aberta. Então, os pais estão tendo que sair para trabalhar. Então, como a gente pensa na escola, no todo da escola, a gente tem que fazer algo o mais democrático possível. Por isso as aulas gravadas, porque não tem, nem todas as crianças têm acesso, porque isso não vinha sendo trabalhado, e são crianças de 1 a 10 anos, né? Nem, os pais não deixam as crianças com celular. Minha filha não tem celular, né? Mas o que a gente precisou fazer? A gente precisou adaptar isso e falar, e aí, pai, qual é a sua necessidade? Né? Como que está com você? A gente ouviu muitas pessoas para poder criar o sistema que a gente está usando agora. O sistema do Google, o Classroom, ele é um sistema utilizado por muitas escolas grandes, o governo tem utilizado isso, a prefeitura agora mudou, a prefeitura antes ela tinha começado com o Classroom, agora eles estão no Microsoft Teams, que é o mesmo sistema, só muda o provedor, né, a marca da empresa. Eles... Tá. Eles... Só que a realidade da escola municipal é diferente, as crianças realmente não têm acesso. Aqui a gente está numa escola particular, então, mesmo assim, existem necessidades específicas. Então, a gente tentou pensar nisso. Uma das dificuldades de eu, como mãe, que eu tive, é que meu marido ele é professor, mas ele não está o tempo todo disponível, ok? Então, eu falei assim, mas tem matéria que eu não lembro, gente, o que a gente vai fazer? E aí eu pedi para eles fazerem a gravação da aula, elas fazerem a gravação da explicação da matéria e depois da explicação do dever a dever, né? Porque a aplicação da matéria, às vezes a gente pode ter um pequeno probleminha de interpretação e é quando o professor explica o dever por dever, fica menos difícil. E aí dentro disso, eu acho que dá para a gente começar a fazer. Vocês explicam, deixam liberado, deixa gravado, a gente coloca dentro do Facebook
E aí as pessoas que não tiverem acesso de manhã, só tiverem acesso de tarde, porque isso acontece, o filho não tem celular, às vezes até a casa não tem computador. Então, o que acontece? O pai chega de noite e vai fazer o dever com seu filho. Então, a gente, como instituição, a gente não pode pensar em uma situação só. A gente tem que pensar em algo que cubra tudo para todo mundo. Então, foi assim que a gente pensou inicialmente. Entrando algumas especificações do governo, o Conselho Nacional de Educação, não, como eu estava falando antes, não era liberado para criança EAD por causa o sistema EAD, porque é difícil você se adaptar. Na verdade, o primeiro meio social que a criança tem, fora os pais, é a escola. Vou até salientar, eu vou entrar nesse assunto, mas eu vou fazer até uma observação. Nós somos uma empresa e não sou eu que atendo vocês o tempo todo dia, né? A primeira semana de cadastro de vocês ficaram 3 pessoas atendendo vocês, né? Eu era uma delas, eu queria ver o que todo mundo, como todo mundo estava, como todo mundo pensava. Mas depois, a gente hoje tem cerca de 6 pessoas conversando com vocês. E foi falado que mas as pessoas que atendem as crianças são robotizadas. Deixa eu explicar para vocês o que acontece no sistema de atendimento. Ninguém liga para Claro e fala assim: oi, tudo bem? Como é que você está? Como você está? Como é que está sua mãe? Como é que está seu pai? Né? É um sistema de atendimento, gente. E outra, a gente precisa ter responsabilidade com as crianças. Como eu estava falando antes, o primeiro meio social ali das crianças fora dos pais, com aquelas professoras. E acho que a maioria das pessoas, dos pais que trabalham aí, dos pais que estão na escola, colocaram seus filhos pequenininhos. Então, as crianças têm um vínculo afetivo. Agora, imagina eu colocando para vocês as crianças dentro de um ambiente digital e tendo esse mesmo vínculo afetivo. O que eu estou preparando essas crianças? Quando você coloca a criança na escola, você fala, só a tia pode fazer determinada coisa com você. Eu tenho 2 meninas. Então, eu instruo elas, a tia vai enxugar, né, você na hora de você fazer o xixizinho, mas ninguém pode colocar a mão. A gente vai administrando isso. O que acontece? Se eu pego e faço esse trabalho, e eu falo da mesma forma como a criança, dentro do meio digital, o que eu estou fazendo? Eu estou educando ela a ficar acessível para qualquer pessoa no meio digital. Né? Nós tivemos tem uma criança que ela entra em contato com a gente todo dia para conversar, para falar, oi, tudo bem? Você é menino ou você é menina? Você pode falar comigo? Você é assim? Qual é o seu... Você no Facebook? Qual é o seu nome no Facebook? Eu quero ser o seu amigo. Agora, vocês prestem atenção, essa criança tem 7 anos. 7, 8 anos. Vocês imaginam se eu pegasse e começasse a falar com essas crianças, assim, oi, lindinho, tudo bem? E aí, como é que você tá? Como é que você não tá? Eu começo a treinar essas crianças a ficarem suscetíveis a qualquer um que possa entrar no meio digital e falar e chamar elas, porque elas estavam no Facebook, né? E aí o que isso gera? Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado. Por mais que a gente não fale, oi, neném, como a criança fala, como as professoras falam, a gente tenta ser ao máximo, a gente tenta humanizar o máximo possível. Mas as crianças precisam entender que elas estão falando com um sistema que não é para conversar, que não é para brincar, né? Eu fiz uma consultoria jurídica para ver como que a gente poderia tratar crianças, né? Porque também tem isso. A gente liga para a Clara liga para a gente que atende. Quando uma criança atende, o que o pai faz? Me dá aqui, traz o telefone para o papai. Isso acontece aqui em casa. Mas a criança ela não
ela não faz procedimentos com ninguém do atendimento. Então, eu preciso que vocês compreendam que a empresa está zelando pelos seus filhos. Nós não estamos treinando os seus filhos a ficarem suscetíveis ao meio digital, né, aos perigos do meio digital. Então, o vínculo que a criança tem que ter é com o professor, né? O vínculo que a criança tem que ter é com os amiguinhos ali da escola e estão sendo instruídas pelos pais. Mas é um perigo muito grande eu chegar e tratar ele como um professor, e aí a criança sai desse ambiente digital, já está familiarizado com o Facebook, e começa a achar que todo mundo é a tia Monique, né? É o tio Adriano, é a tia Rogéria, que atende aqui todo mundo. Vocês entendem? Então, eu queria que vocês visualizassem que a gente precisa colocar protocolos, né, de atendimento. A gente tem que ter um cuidado 3 vezes maior, porque quem está direcionando os seus filhos somos nós. Então, a gente tem que pensar em tudo para zelar pela segurança deles e vocês também, né? Porque a criança estava ali só dentro do ambiente da escola. Você pega e coloca seu filho lá na escola e vai trabalhar. Mas e com o computador? Filho, você fez dever? Com a minha filha está sendo difícil dela querer fazer dever, né? Ela assiste às aulas, faz o dever, mas todo dia, não, mãe, hoje eu posso fazer só 2 folhinhas, eu posso fazer só um trabalhinho, né? Por causa do ritmo da escola. É diferente. O ambiente, aquele ambiente propício. Ela está dentro de casa agora. Então, ela tem dificuldade. Outras coisas que a gente fez com acesso à minha filha, vem cá, mexe aqui, vê se você consegue fazer. Faz assim, aceita aqui o presentezinho. Aperta aqui o presente para você dizer que você está na aula. Ah, é aqui, mamãe? Então, assim, a gente tentou pensar ao máximo na necessidade do pai, ao máximo na necessidade da criança, porque a gente está dentro do quê? Tá todo mundo muito estressado, tá todo mundo muito nervoso. Eu atendo mês e eles estão muito... Tem gente que não tem mais, gente, assim, como manter o trabalho. Vocês entendem? MEI é microempreendedor individual, tá? São pessoas que trabalham por conta própria, mas têm o seu CNPJ. A gente atende a Eireli também, mas é basicamente isso. Então, assim, não levem para o pessoal esse atendimento. Uma reclamação que a gente estava tendo também, bastante. Esse administrador do sistema é uma droga, né? Para falar. Ele está tirando o meu convívio com o professor. Gente, olha só. A gente precisa acertar. Quem é mãe de adolescente? Você não tem que colocar regras, porque senão vira uma bagunça. Então, as pessoas chegavam do trabalho, a gente entende a necessidade, mas é muito difícil também para o corpo docente. Gente atendendo 10 horas da noite. Então, elas têm que acordar, tomar café e atender todo mundo. Toda e cada dúvida. Então, dentro da escola, a gente não tem esse acesso, né? É ali, ó, entre 8 e 10. Ah, teve alguma dúvida do filho? Oi, tudo bem? Mas a gente também precisa controlar o ambiente das professoras, que choravam já, né? Gente, eu tô aqui com fulano, tô aqui no treinamento delas, elas não aproveitaram tão bem quanto elas poderiam, porque elas ainda estavam imersas, elas não conseguiam dividir o atendimento a vocês e a receber o treinamento. E elas tinham bastante dificuldade digital, né? Porque elas são professoras e acabou. Elas eram professoras. E agora elas não precisavam fazer as adaptações que uma turma de 2º grau de faculdade faz. Então, elas estavam fazendo isso agora. Então, foi muito doído para elas. Mas, gente, elas se entregaram tanto. Elas já se entregaram nessa situação emergencial para o atendimento das crianças. Ninguém deixou de ser assistido. Todos fomos assistidos, eu como mãe, né? A escola, ela assistiu a todos. Ela sempre tratou, tem plantão, vamos fazer assim, mas a gente também precisa acertar. Então, eu também peço que vocês compreendam esse momento. É breve, tá? É só para a gente acertar.
A gente só está reeducando vocês, esse acesso às professoras já vai ser liberado, não vai ter mais ninguém enchendo a paciência de dizer, nossa, ela não está deixando falar, a gente vai deixar falar. Eu queria fazer uma pergunta. Se eu chegasse e não restringisse o WhatsApp, vocês iam para o sistema? Não iam. Porque a gente tende a fazer o que é melhor, mais fácil para a gente. Então, mudança dói, gente. Mudança dói. Mas depois que tiver todo mundo conseguindo realizar todos os processos, tudo vai ficar melhor. Eu garanto para vocês. Eu falei isso com as professoras. Falei assim, gente, vocês estão me conhecendo agora. Semana que vem vocês vão estar começando a me odiar. Mas depois, quando tudo isso passar, vocês vão estar me amando de novo. E semana passada nós chegamos nisso, né? Já estou sendo amada pelas professoras, porque elas viram que a gente está tentando fazer o que é melhor para todo mundo, né? Elas já estão conseguindo ver os filhos de novo, né? Eu falei sobre as restrições de comunicação, falei do sistema EAD para a educação infantil, expliquei a colocação do governo. O governo, essa preocupação com essa parte EAD é muito grande porque existem vários protocolos no governo do sistema de ensino, tá? A gente não é adepto aqui no Brasil ao sistema homeschooling. Esse sistema é um sistema americano, a Europa também usa, de educação em casa. O pai é responsável pela educação do filho, mas a criança pelo aprendizado. A educação, a gente sabe que o pai realmente ele é responsável, mas o aprendizado, né, o conteúdo da escola é o pai. Então, aqui não tem isso. Teve até, acho que ano passado, o presidente estava tentando liberar isso, mas existem protocolos, né? Existem situação social que a criança precisa desenvolver. A educação infantil ela é a mais importante. Ali ela desenvolve cada ação dentro da educação infantil. Ela é pensada, ela é analisada, ela foi estudada. Desde a escrita da criança, o que desenvolve partes do cérebro, partes cognitivas. Isso faz que a criança cresça de uma forma melhor, aprendendo melhor. Toda a construção que foi feita no desenvolver da criança, do aprendizado da criança, é importante. Por isso que eles não colocam o sistema EAD. Então, o que eles fizeram? O Conselho Nacional de Educação, o MEC, as secretarias do município e do estado, a gente ficou estudando isso assim dias, né, para ver como a gente poderia adaptar da melhor forma possível tudo isso. E eles liberaram documentos de 60, umas têm 60, outras têm 15 páginas, orientando como fazer essa inserção aí das crianças nesse meio para elas conseguirem aproveitar o conteúdo do ano. Deixa eu só terminar o homeschooling, tá? Eles fazem isso, tem esse sistema. E os pais, eles são treinados para isso, né? Mas isso é nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui foi lançado no colo de vocês aí você chega, nossa, mas como que eu vou fazer? Por mais apoio que a escola possa dar, é diferente. É diferente, a sala de aula é diferente, né, de casa. Muitos pais estão, nossa, mas eu vou ser agora o professor do meu filho. Nós somos todos os dias, né? Mas a gente entende que vocês também não foram preparados para serem pais. As pessoas que trabalham na escola são professoras, elas estudaram para isso. Né? Tem pai que não sabe. Gente, mas como que eu vou ensinar para o filho? Como é que eu vou? Não tem um olhar pedagógico. E isso é muito difícil. Então, assim, a gente está pensando mais à frente, a gente vai terminar, tá, essa implantação do sistema, e a gente está pensando como que a gente pode assessorar vocês, dando uma estrutura de homeschooling para vocês, tá? Porque é o que a gente pode fazer. Infelizmente, a gente não pode levar todo mundo para a escola agora.
E essa é uma das nossas principais preocupações. A gente tirou as folhinhas, né? A gente está tentando acertar a parte de correção, como que a professora vai corrigir o caderninho, como que a professora vai corrigir o trabalhinho, para evitar que vocês saiam de casa. Porque antes estava um pouco mais distante o corona. Mas na minha rua, que é a rua da escola, ela já tá com, a gente já está com bastante caso. Tem pessoas que morreram e tem pessoas que estão internadas, então tá do nosso lado. Então o que a gente conseguir fazer para, como escola, para evitar, para preservar a vida de vocês, a gente vai fazer. E é isso que vocês precisam compreender, né? A gente precisa adotar os protocolos do governo em relação a essas medidas para evitar, porque não está tendo atendimento mesmo nos hospitais, por mais que a gente, movimentações que nós estejamos vendo, existem pessoas da saúde que não têm, as pessoas da saúde não estão sendo assessoradas devidamente, não estão sendo protegidas, e isso a gente está abandonado como sociedade. Então, o que a gente precisa fazer é cuidar um do outro. E essa é a política da Zezé. A gente adotou, abraçou e estamos fazendo. A gente estudou muito a Zezé, a gente conversou muito com a Zezé, o ideal dela, o que ela quer, como ela quer, né? Ela não quer que a criança perca nada, e nem os pais. Então, ela está preocupada com o todo de vocês, não é só com o material, se a criança vai passar ou não. Isso daí é uma coisa que a gente precisa acertar, né? Para vocês, para as crianças conseguirem se adaptar. Mas, fora isso, a gente está tentando fazer o máximo possível. Nós estamos escutando as reclamações de cada pai. Peço que vocês continuem interagindo nos grupos. Não fiquem com medo ou com vergonha. Falem. Tenho dúvida. A dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de muitas outras. Nós estamos fazendo os vídeos de instrução, né, em relação às dúvidas. A gente está fazendo com os professores de vocês. Por quê? Por causa da voz, que é familiar a todos, né? A gente poderia pegar qualquer link aqui, porque tem muito conteúdo na internet falando sobre os treinamentos, mas a gente está tendo cuidado de colocar os professores de vocês, a voz dele, aquela coisa familiar, já sabe como as crianças entendem, né? Qual é a construção do aprendizado da criança. Então, a gente está pensando nisso, tá? O Classroom. A gente começou a fazer somente o caderno, tá? A cópia do caderno para vocês se ambientarem. Então, a gente teve a semana passada, foi a semana de adaptação. As professoras colocavam o que elas precisam para o caderno, e lá vocês copiavam. Então, vocês já começaram a retirada de ambiente. Era o ambiente do WhatsApp, era o ambiente do Facebook. Então, a gente colocou dentro, já no Classroom, somente essa parte para vocês já começarem a procurar, a buscar. Não, é lá no Classroom, é lá na sala de aula. Lá na sala de aula. Ao invés de falar assim, não, vamos lá na escola, não, vamos lá na sala de aula, no computador, que lá a gente vai ter essa direção. A gente está com dúvida, é lá que a gente vai tirar com a professora. Tem dúvidas ainda do sistema. A gente deixou o grupo de treinamento aberto do sistema para poder treinar detalhes com vocês, mas não está sendo procurado, né? A gente tentou direcionar algumas coisas, mas as mães ainda estão muito preocupadas com o conteúdo do bimestre. E a gente conversou com a Zezé e falou: Zezé, não tem como a gente colocar o conteúdo do bimestre junto com a prática que as crianças precisam do Classroom, né? Então, foi reduzido o conteúdo para vocês terem mais familiaridade com ele, para a gente entrar em outras questões. Essa semana, a gente colocou outras atividades já diretas ao Classroom, ok? A gente vai colocar ainda na semana que vem. A gente ficou só em 2, eu acho. O vídeo vocês estão conseguindo enviar.
mas tem pessoas que não estão conseguindo enxergar os vídeos, abrir as telas do vídeo. A gente fez bastante teste e o problema é de configuração da máquina, tá? Da máquina de cada um. Essa parte quando... Ah, professora, ontem eu consegui acessar esse vídeo e hoje não consegui acessar. O link é o mesmo. Ele é gerado somente uma vez. As professoras, elas fazem uma vez e elas programam a semana. Então, normalmente é a configuração. Existem pais que colocam restrição, que são mais familiarizados com a informática, colocam restrição familiar no celular dos filhos, né? Um ambiente, ou no celular dos filhos ou no próprio celular. O meu celular, ele tem um ambiente para cada uma das minhas filhas, que ali eu controlo o conteúdo que elas acessam. Então, para Maria Fernanda, ela não consegue assistir a aula da Zezé. Ela tem que assistir dentro do meu ambiente. Então, ela pega, faz a cópia e, quando precisa, ela volta para lá. E isso são os problemas digitais, né, gente? Realmente, quem chama, eu tento ajudar da melhor forma. A equipe tenta ajudar da melhor forma, tá? Relação à equipe, a gente treinou todo mundo, né? As pessoas não estão vindo mais para minha casa, né, pro meu ambiente de homeschooling, de home office. Então, já estão atendendo vocês em outro ambiente, tudo bem? Porém, quando eles têm dúvidas, eles esperar um pouco para eles esclarecerem, ou comigo ou com a escola, tudo bem? Eu peço também um pouco de paciência, porque antes eram só 3, a gente estava atendendo cerca de 600 pessoas, porque vamos lá, são 150 alunos, e aí tem o pai e a mãe. 150, 450. E aí tem os avós e alguns tios, né? Então, são muitas pessoas para... É uma demanda bem boa. Então, eu peço um pouco de paciência. Mas a gente não deixa de atender. A primeira semana, a segunda semana... A primeira semana foi full time, a gente atendeu 24 horas. A segunda semana, a gente fez 12 horas. E como está tendo menos questionamentos, a gente reduziu e vocês colocam a pergunta, a gente está dentro do horário comercial, a gente responde na mesma hora no horário comercial. Quando não é o horário comercial, a gente, quando não está dando 8 horas, depois das 7 da noite, a gente responde quando a gente vê, ou se tem alguém trabalhando, olha, não, dá para responder. Mas a gente está atendendo já dentro do horário comercial, tudo bem? Eu acho que eu falei... Tem alguma colocação de alguém, Leonardo? Para eu esclarecer. Eu acho que eu falei todos os pontos. Tá. Eu acho que eu tentei ser o mais clara possível e tentei ser o mais próximo possível de um ser humano e não de uma máquina. Desculpa, eu tive que brincar. Mas, para vocês entenderem, eu estou tendo uma conversa bem informal com vocês, porque às vezes ela falando uma coisa, Monique, eles sempre foram criados assim, né? Os meus pais são a nossa família, então a gente trata eles com afeto. Não, a gente vai tratar eles com afeto, mas a gente precisa educar todo mundo a usar o Classroom, porque eles vêm aqui, deixam os filhos e depois pegam. A gente tem que fazer mais ou menos isso daí. Dentro daquele horário, eles vão ser atendidos pelos filhos, vai ter essa frieza inicial, depois a gente vai mudar. Ontem eu estava com 4 professoras chorando horrores, porque eu não dou acesso, né, mais aos alunos delas. E não é isso, tá? Não é isso. É agora. É só para vocês lembrarem de acordar e ir para o sistema. Ainda tinham crianças pedindo, ainda tem crianças pedindo, é aqui que eu boto, é aqui que mando, eu mando por e-mail, com dúvidas. Então, a gente precisa direcionar isso. Tudo bem? Me apresentei, expliquei a estrutura da empresa, expliquei o que a gente está oferecendo, expliquei o Classroom. Sério? Pior que não dá para... gente, a gente está com um problema aqui de permissão, tá?
entrou aquele volume, um volume maior de pessoas e as permissões, sistema, acontece isso, tá? Mas por isso que eu estou deixando gravado, para quem não conseguir, a gente poder passar depois, tá? O link. Vamos falar de avaliações. Obrigado, senhor. Todo mundo preocupado como vai fazer, meu Deus do céu, e agora como é que vai? A criança não sabe nem mexer no aplicativo. Como vai fazer uma prova? Como eu falei antes, a gente está dentro do conteúdo do Conselho Nacional de Educação. A gente, às vezes, ela é muito específica, tem que obedecer à lei, tem que estar dentro da lei, ela faz tudo conforme a lei, tudo certinho. Não tem como. Se o governo está pedindo isso, ela vai fazer o que o governo está fazendo, ela vai pensar como que eu vou colocar isso para os meus pais, mas ela vai fazer o que o governo está falando, porque vocês sabem, vocês conhecem ela, né? Então, a avaliação. A avaliação ela não vai ser feita como ela era feita antes. Como assim, Monique? Não vai ser só uma avaliação só por prova, tá? Não tem como. Tem crianças aí que já estão dentro do sistema há muito tempo, a escola ela já vem implementando a parte digital, e ela não... As crianças têm uma semana para fazer 20 questões, 30 questões, né? E a gente não vai fazer isso com as crianças. Até mesmo porque são crianças do primeiro segmento, são 6 anos de idade, né? O que vai ser avaliado? O que o governo pediu para avaliar? Eu vou botar na tela para vocês a avaliação processual. Tá no Word. Puxa a apresentação. E aí eu já deixei ele aberto. Conseguiu disponibilizar? A avaliação ela é dividida, tá? Ela é dividida em avaliação diagnóstica, ela é dividida em caderno, em trabalhos, teste e prova, ok? A avaliação diagnóstica nada mais é do que aquela folhinha do maternal, do pré, que não tem aqui quando a gente está em reunião, as professoras dão e perguntam: o amiguinho, a criança conseguiu vestir o casaquinho, ela tem uma boa relação com... Eu sei, eu achei, mas eu deixei tudo aqui dentro do negócio da reunião. A criança, ela consegue, se comunica bem, então a gente criou isso. É dessa forma. Porque o que o governo falou? Não é para ser avaliado só conceitualmente. É uma estrutura de ações que vão fazer com que a criança seja avaliada. Então, quando a gente está pedindo lá para a criança responder a chamadinha, é porque vão ser feitos trabalhinhos de resposta. A chamadinha ela vai valer pontinho, tá? Liga para a escola, por favor. Vai ter a chamadinha, né? Ela precisa, porque aquilo dali vai valer ponto. Quanto ponto vai valer? Calma, vou falar. Essa avaliação processual, essa avaliação diagnóstica, ela vale 30 pontos, tudo bem? Então, assim, dentro da prova, que são 100 pontos, só a avaliação diagnóstica da criança vai valer
30 pontos. O que vai conter nessa avaliação diagnóstica? Vai ser analisado vai ter uma análise comportamental, as habilidades da criança, que a criança desenvolveu dentro desse período. Se ela identifica, a gente vai identificar as causas das dificuldades enfrentadas pelo aluno, mais o esforço do aluno também. Esse aluno tentou fazer, esse aluno tentou colocar, esse aluno tentou. A relevância da produtividade dos alunos, isso vai ser avaliado. Ele tentou fazer a avaliação, ele conseguiu fazer a avaliação, isso não vai ser uma pontuação objetiva, tá? Vai ser uma análise, é um diagnóstico de como o aluno se comportou dentro daquele período. E isso vai valer ponto. A frequência vai valer ponto, né? Porque a criança tem que ter frequência. Por que tudo isso? Porque o governo ele pede isso, ok? A gente está criando o site da escola. A princípio é um site interno, ok? Porque a gente optou também pelo Google Classroom, porque a gente conseguiria dar esse acesso. Com a redução da matrícula que os pais pediram, a escola não consegue bancar esse acesso inicial. Então, a gente está esperando há 30 dias o Google analisar a estrutura da escola para ver se ele libera ou não. Mas o que isso influencia? Não seria o e-mail de vocês, tá? O e-mail próprio, o e-mail particular. Isso seria o da escola, www.csilvarodrigues.com. Aí seriam criados usuários, ok? Por exemplo, godofreda@csilvarodrigues.com. E aí a gente vai gerar isso, e aí vai evitar de ter esse negócio de às vezes, dentro de uma turma, tem o pai, tem a mãe, tem o filho, tem a avó, tem a tia, tá todo mundo. E aí, às vezes, a criança responde, porque tá no celular de cada um, tá? Mas a gente entende isso. Calma. A criança responde no e-mail da criança a atividade de matemática, e aí vai para a casa da avó, responde a atividade de ciências, e aí vai para o pai e responde português. Então, a gente vai ter que buscar isso para a gente poder avaliar isso da criança. É um trabalho maior, mas, infelizmente, por falta mesmo de recurso, porque os pais estão com problemas também de manter algumas situações financeiras na escola, e aí a Zezé entende, tanto que ela deu, mas a gente está tentando fazer o possível que a gente consegue com o que a gente tem. Então, a primeira parte é essa avaliação. Vocês não fiquem preocupados. Se a criança pegar e ela vai ser avaliada ela já vai ter os 30 pontos. Essa frequência é importante, tem que responder. Perguntaram teve uma pergunta sobre isso, aí a minha equipe colocou o passo a passo da chamadinha, teve mãe reclamando, enchendo o conteúdo, mas, gente, é um período de adaptação. A gente precisa Oi, desculpa. Entrou ligação. Aí caiu. A gente precisa direcionar vocês para esse conteúdo, tá? Para executar isso, ok? Eu estava falando da frequência. E a gente precisa direcionar vocês para poder acertar isso, para o número ser entregue para a secretaria e vai ficar com a secretaria. Não vai ser o suporte o tempo todo. É só nessa parte de, realmente, foi o cadastro, agora é a adaptação da criança com o aluno
da criança com o professor e do professor com o aluno. Então, a gente precisa deixar todo mundo certinho nessa ida e volta de matérias, né? O suporte a gente vai continuar dando, mas não vai ser com um número específico do suporte, tudo bem? Então, a chamada, ela vai valer 1/10 por dia, que no total vai dar, acho que um ponto. Depois eu vou passar para vocês o cálculo, tudo bem? Então, vocês vão precisar responder direitinho a chamadinha, tá? O caderno vai valer 20 pontos, tá? A criança precisa ter desenvolvimento da escrita. O caderno traz organização, a caligrafia fina é importante no desenvolvimento do raciocínio. Então, só o caderno vai valer 20 pontos. Semanalmente, a gente vai pedir para quarto e quinto ano, terceiro também, a gente nas reuniões do Meet, que vai ser feito no final da semana, no último dia da semana, as professoras vão fazer o visto do caderno, tá? Porque o problema em relação à correção é com relação à entrega e acúmulo de dados, para não encher o celular de muita gente. Tinha muita gente lá perguntando, muita gente falando, nossa, mas o meu celular vai ficar muito cheio, o que a gente faz? Então, a gente teve que pensar nisso. Vai valer 20 pontos, ele vai ser avaliado a cada semana, vai ser visto se foi feito todos os deveres, se foi escrito todos os deveres. Então, a avaliação diagnóstica vai valer 30 pontos, o caderno vai valer 20 pontos, tudo bem? Nisso, a gente já tem 50 pontos da avaliação. Vão ser feitos trabalhos, os trabalhos vão valer 15 pontos, trabalhos de pesquisa, em vídeo, apresentações, vai ser analisado se foi entregue dentro do tempo, vai ser visto a interação do professor com o aluno, do aluno com o professor, se o aluno está perguntando, se o aluno está se posicionando. Isso vai valer 15 pontos e vai ser dividido de acordo com o que a professora achar interessante. Ela tem 15 pontos para distribuir dentro dos trabalhos, tudo bem? Pode ser um trabalho corriqueiro do dia a dia ou um trabalho um pouco mais elaborado. Isso daí é critério da educação e do que cada série tem necessidade. Tudo bem? Vão ser feitos testes. Nossa, mas era só prova, por que vai ser feito teste? Porque a gente dividiu, não fica um conteúdo muito extenso dentro só da prova, vão ser feitas basicamente 2 provas, né? Está sugestionado para as professoras colocarem 5 pontos em questões de múltipla escolha, 5 pontos em questões discursivas e dividir 5 pontos em vídeo-resposta ou prova oral, tá? Porque precisam ver algumas habilidades das crianças. A prova discursiva é a construção da criança, ok? Como ela raciocina, como ela elabora uma resposta, como que ela assimilou o conteúdo, as questões objetivas, como ela grava, todas essas coisas. E a prova oral é para ver o que ainda ficou na cabecinha dela e a gente conseguir ter, e as professoras conseguirem analisar o que foi realmente absorvido pela criança, né? A prova vai ser exatamente a mesma estrutura, só que vai valer 20 pontos. 5 pontos para a questão múltipla escolha, 5 para a questão discursiva, 5 de vídeo-resposta e 5 de prova oral sugestionado. Minha turma não conseguiu pegar legal o conteúdo. Vamos fazer em grupo, ok? Dá para fazer em grupo, dá para fazer as provas a prova oral vai ser feita pelo Meet, tudo bem? Então, assim, a avaliação não é só, é uma avaliação conceitual, tá? A estrutura, é a construção digital que o seu filho vai fazer, do suporte que você vai dar para o seu filho dentro desse conteúdo. Isso foi pedido pelo governo, o governo colocou essa especificação
tá, para as escolas particulares e para as escolas públicas. Escolas, esse material, tá, da nossa pesquisa, a gente vai disponibilizar no site, tá? Se você quiser ver o que o Conselho Nacional de Educação pede, a gente vai colocar lá o material no site. Se você quiser ver o que a Secretaria Municipal pede, a gente vai colocar lá no site e a gente vai estar divulgando. Tá? Acredito que até semana que vem o site tá todo certinho, com todos, a gente vai deixar, a gente já está construindo, a gente fez um FAQ, tá? Que são as perguntas mais frequentes, e o SAQ, né? Que são as maiores dificuldades que as crianças tiveram, e a gente vai fazer vídeos explicativos, e vamos deixar disponibilizado dentro do site. A gente vai abrir um ambiente só do Classroom, para quem ainda tiver alguma dúvida, tá lá. Apesar da gente ainda estar dando suporte, ok? Mas aí são aquelas perguntas, porque tem gente que está com vergonha de perguntar, está com vergonha de, não sei, não entendi. Tem criança que fala assim, a gente faz o acompanhamento com a criança. Vai lá nisso, a gente coloca no vídeo. Vai lá, faz isso, faz assim. A criança está fazendo com você, ela está falando, não, estou fazendo. Você consegue mandar um print para mim? Não, tia, não sei o que é um print, a gente entende. Então, vamos lá, a gente vai e volta. Termina o atendimento com a criança e, mesmo assim, a criança não assimilou. Chega para a professora e fala, professora, ainda estou com dúvida. Pergunta 1000 vezes. A gente vai fazer o procedimento com todo mundo 1500 vezes, se for preciso, para todo mundo ficar apto a isso. A gente não sabe o tempo que essa pandemia vai demorar a passar. A França reabriu as escolas, mas fechou 70, por causa do nível de contágio. A gente vai fazer uma pesquisa com vocês, porque tiveram crianças perguntando, tia, tio, eu tenho imunidade baixa, se voltar, a gente não vai conseguir, minha mãe não vai me deixar voltar, e a gente tem que pensar nessas crianças, pais com medo, né? A minha filha não volta, porque ela tem bronquite, uma doença crônica. Se ela pega isso, como é que fica? Então, a gente tem que pensar nessa estrutura para os pais, tudo bem? A ficha, você não conseguiu colocar, não? Para eles verem? Não está dando permissão. É por causa da gravação. Eu queria dividir com vocês aqui, para vocês irem acompanhando, mas não dá por causa da restrição da gravação. Porque eu tenho que deixar gravado, porque tiveram... Poxa, eu trabalho de 8 às 18, a gente não tem como assistir, a gente não tem como fazer... A minha filha pode assistir? Pode, gente, pode assistir, pode passar, e a gente vai deixar gravado, e a gente está preparando o material, vai terminar a reunião, eu vou encaminhar, eu vou colocar no grupo, ok? Os downloads que vocês precisam, para vocês acompanharem. Terminada a reunião, a gente vai abrir aqui perguntas, tá? Eu vou responder para vocês, e a gente vai disponibilizar o material para vocês, tudo bem? Essa fichinha aqui da avaliação individual, o que vai ser visto? Se a criança realiza as atividades, mas são 6 itens ali dentro, tudo bem? Meio para consolidação do avanço na aprendizagem. A criança está prosseguindo, a criança está conseguindo, a criança não está conseguindo, a criança está tentando. A análise de aprendizagem em processo, né? Ela realiza a chamada, ela mantém a interação, ela pergunta, ela fala com os amigos. As avaliações internas, os cadernos, os trabalhos, os testes, as provas, tudo isso vai ser visto, tudo bem? Deixa eu voltar. As provas do primeiro bimestre, do primeiro bimestre, elas não foram definidas como a gente vai fazer, como a gente vai apresentar inicialmente o conteúdo. A Zezé falou ontem de quando as crianças voltarem, ser feita uma revisão e depois feito a prova. Mas como é um conteúdo muito, muito grande, o que a gente focou? O segundo bimestre vai começar, então a gente começa já com o segundo bimestre direitinho, certinho, por isso a gente fez treinamento antes, para não enrolar, porque são 2 tipos de conhecimento,
Para criança, né, e são de 6 a 10 anos, é muita coisa, então a gente começou devagar, inicialmente vai ser enxugado alguma coisa, vai ser um pouco mais objetiva, mas tá ali, né, e depois a gente acerta nessa revisão como vai ser feito essa avaliação. A Zezé falou que talvez eles façam alguma avaliação presencial também, tá? Mas é mais a nível do que a criança absorveu, tá? Não a nível reprovativo, para vocês compreenderem. O calendário pedagógico é o calendário das provas. Estou abrindo aqui. As provas do segundo bimestre, os testes, vão ser feitos do dia 22 até o dia 27 de junho. Tudo bem? E julho, a última semana de julho, são as provas bimestrais, tá? De 27 a 31. Não fiquem ansiosos, nervosos. A gente não quer deixar vocês mais do que todo mundo já está por causa do Covid. Como vocês viram, a estruturação da avaliação é feita pensando nessa construção. A criança, ela está sendo avaliada desde agora. Entenderam? O calendário, a gente tem um calendário da Zezé antigo, mas a gente fez o calendário da emergência do Covid, tem um calendário estruturado até dezembro, se a gente continuar nessa situação. A gente tem que se prevenir, né? E isso vai ser passado para vocês, tudo bem? As atividades semanais. Eu já terminei aqui o conteúdo mais denso da avaliação, tá? Atividade semanal. Como vai ser feita? Vocês já estão dentro dessa estrutura, mas eu tenho que falar para ficar bem claro. 8 horas vai ser liberado o vídeo da explicação da matéria. Tá? Depois do vídeo da explicação da matéria, vem o vídeo explicativo do dever. Item a item. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Se a atividade 1A vai ser explicada, ok? A gente vai dividir assim, para também o vídeo não ficar muito longo. Não vai explicar se tem no item A tem 10, vai ser explicado de como fazer, dos exemplos que precisam ser feitos, tá? De 10 ao meio-dia vai ser feito tira dúvidas com a professora. As professoras estavam com muito medo da aula em vídeo, assim, agora, na live, ok? Porque é um ambiente que elas não conheciam. Só que agora elas já estão melhorzinhas, elas amaram fazer a reunião com as crianças, então o formato vai continuar o mesmo, tá? A aula, o vídeo explicativo do dever, o dever é lançado, e elas ficam de 10 ao meio-dia dentro do Tira Dúvidas. O Tira Dúvidas, ele pode ser feito no chat, como vinha sendo feito, pergunta online e a professora responde online. Em algumas situações, a professora, eu não sei se ela vai adequar a sequência dela, se ela vai fazer diariamente, ou se algumas vezes, dependendo da resposta da turma, ela vai entrar ao vivo também, tá? No vídeo, para poder abrir uma sala só para fazer o Tira Dúvidas. Mas isso é realmente dentro do horário. O que a gente pode fazer é deixar gravado como esse vídeo vai ficar. Para quem não tem acesso, para o filho que não tem acesso no turno, o pai conseguir ver o tira dúvidas da professora, tudo bem? Ainda não está definido quantos tira dúvidas ao vivo vão ser, mas a gente vai precisar colocar esse tira dúvidas ao vivo, ele vai precisar ser gravado. Elas perguntaram isso para mim ontem, estão sendo respondidas até mesmo agora, por causa dessa disponibilidade dos pais. A gente tem pai que chega às 7 da noite, só 7 da noite vai fazer, não vai conseguir ter essa interação em tempo real, mas ele vai ver todo o conteúdo, né, e vai passar isso daí para o filho. Meio-dia vai ser liberado o gabarito. Poxa, mas isso é um absurdo. O gabarito, a gente tem que corrigir como se alguém tiver alguma forma de melhorar o sistema da correção, por gentileza, nos ajude. Porque
primeiro e segundo ano precisam fazer essa correção, ok? Então, a gente vai continuar tirou foto e mandou para a professora. Só que a gente não vai conseguir deixar isso arquivado na nuvem, né? Porque são 50 crianças. Então, a gente vai pedir para os pais deixarem arquivado a correção. A gente devolve o caderno, a criança faz ali, elas fazem a correção do caderno e volta para a criança. Então, aquela correção está registrada. Então, a gente vai precisar que vocês ajudem nisso também, porque tá todo mundo se ajudando, né? Então, não deixem as crianças corrigirem primeiro, segundo, terceiro ano. Tentem vocês colaborar, né? Ajudar a escola a gente fazer o que a gente pode fazer de melhor para a criança. Sexta-feira, a gente vai fazer a reunião. Toda sexta-feira vai ter uma reunião dessa por turma, como foi feito da primeira vez no primeiro teste, como foi feito no segundo teste com os pais, porque as crianças ainda elas estão com saudade, né? Então, não é uma reunião para falar da matéria, tudo bem? É só a reunião social. Essa reunião social não vai ser gravada, mas ela vai ser monitorada pela professora, tudo bem? Para eles se falarem, para eles se verem como é que eles estão, o que está acontecendo com eles, o que eles fizeram na semana. Eles sentem muita falta. A minha filha de 3 anos falou: mãe, por favor, o Covid tem que acabar, porque eu tô com muita saudade dos meus amigos. Então, a gente entende também que as crianças precisam dessa reunião social, tudo bem? É só a reunião social. O Tira Dúvidas online, a gente ainda vai acertar com as professoras, e eu vou passar a agenda dessa reunião para vocês. Eu vou colocar no site essa agenda de lançamento de aula, essa estrutura, porque vindo na agenda da gente, né, segunda-feira tem aula de português, geografia, vai ser basicamente isso, tudo bem? Como tem essas especificações do chat, do Tira Dúvidas, cada professora vai agir dentro do que ela precisa para a necessidade de cada aluno, então a gente vai ter que agendar, mas vocês vão ficar cientes disso com antecedência, tudo bem? Eu vou abrir aqui agora para as perguntas. Tá. Gente, desculpa, era só a reunião sobre avaliação, mas a gente precisou se apresentar por causa dessa familiaridade, de vocês saberem quem está fazendo, quem está estruturando, por que ela está estruturando assim. É uma louca que está fazendo isso, uma empresa doida que está fazendo isso, da cabeça dela. Não sou louca da minha cabeça. A gente precisa cumprir os requisitos que o governo estabeleceu, tudo bem? Ele está me passando aqui as dúvidas. Deixa eu abrir aqui alguma no chat. Avaliação trimestral, Roberta. Oi, Roberta! Avaliação trimestral. Isso daí eu tenho que. A Zezé tem que avaliar isso, porque é ela que faz a estrutura pedagógica, né? A gente só segue a estrutura dela. Isso não é dentro mesmo do meu. Bianca, a avaliação ela não pode ser dentro do primeiro esquema, porque tiveram várias plataformas, ok? Eles começaram a dar o conteúdo no caderno, depois passou para o WhatsApp, e depois a gente teve que levar para o Facebook. Então, não tem uma constância, não está tudo registrado ali. O registro do caderno, existe fiscalização na escola, entendeu? Sobre os registros do conteúdo que é liberado pelos professores, o caderno que as professoras precisam fazer. Então, como não teve isso, a gente não tem como pegar e avaliar o primeiro bimestre agora. Até mesmo porque não tinha esse modelo de avaliação. Era ainda dentro do modelo da avaliação inicial, entendeu? Que era somente a prova.
Então, não foi quantificado presença. Tiveram crianças que ainda, para você ter uma noção, a gente está cadastrando pais agora, que não estavam cientes de toda a movimentação da escola, por mais que a escola tivesse divulgado, né? Justamente por causa... Teve pai que comprou o celular, o computador agora, por causa dessa necessidade. Então, já se endividou por causa disso. Então, você entende? A gente não tem como fazer, porque a gente não tem como quantificar, a gente não tem como comprovar para o governo que foi feito. Eu tô lendo aqui, chegou aqui. As atividades serão enviadas em anexo ou devemos apenas marcar como concluída? Depende da atividade, tudo bem? Eu não sei quem perguntou isso. As atividades serão enviadas em anexo ou devemos apenas marcar como concluída? Se o professor pedir para enviar em anexo, você devolve em anexo. Mas você, por exemplo, é só para copiar no caderno, tá? Ele não pediu. Você tem que... Toda atividade que você fizer, você tem que marcar como concluída. Tudo. Por isso que tem muita coisa pendente no sistema, tá? A presença, a pergunta, se a professora mandou copiar, se a professora pediu para poder botar um vídeo, marquem, quando vocês terminarem, marquem como concluído. Isso daí vai contar, tudo bem? Como saber se a criança fez a avaliação somente pela chamada? Como saber se a criança fez a avaliação? Essa daí é muito da nossa... foi a nossa principal preocupação. A gente pega, faz a prova, pensa só. E aí o pai pega e responde tudo para a criança. Entendeu? Então, a avaliação, por isso que ela é dividida, é feita dentro dessa construção, tá? Para a gente ter certeza que o pai, que a criança vai fazer, que a criança vai responder essa avaliação. Não, somente pela chamada, ela vai entrar lá no dia e vai fazer. Quando ela termina, ela não vai, a gente não vai, ela pegou, fez a chamada. As crianças estão respondendo a chamada no muralzinho da chamada. Não façam isso, porque senão não vai ser computado. Quando você abre o seu usuário, tem lá uma listinha, eu já mandei e vocês já viram. Tem uma listinha de nomes. Aquela listinha de nomes tem um Vzinho assim, ó, concluída. Se você só bota o nome lá, se a criança só coloca, escreve o nome lá, não entra naquele Vzinho. A gente não tem como devolver. Tudo bem? Então, é como se a criança não tivesse assinado a chamada. Ou é o fato de ter obrigação de entrar em contato no Classroom com os professores. Tudo vai ser avaliado, não é só o fato de entrar em contato com os professores, não. Isso daí também vai fazer parte da avaliação. Se a criança está interagindo, se a criança está fazendo, ela vai levar os 30 pontos iniciais da avaliação diagnóstica, tudo bem? Antes era foto, depois pediu para não enviar mais. A professora está pedindo em vídeo ou na plataforma, preciso enviar sempre ou só quando a professora pedir? Então, é isso que a gente estava tentando estabelecer, né? Porque começou isso. E aí, a gente pegou e falou assim, não, vamos fazer a foto. A criança faz o dever, tira a foto e manda. O que aconteceu? Por que a gente parou? Porque parou tudo. O computador estava com tanto volume de dados que parou, assim. A gente teve que assimilar mais gigas para poder, por causa da demanda, entendeu? Então a gente pegou, parou, e aí agora, o primeiro e o segundo ano, eles precisam muito dessa parte do caderno. Então vai voltar, tá? Tira foto e devolve. O terceiro, o quarto e o quinto ano, ficou definido que eles vão fazer o dever e eles vão pegar assim, ó, aqui, professor, ó, aqui, ó, dever do dia tal, numa reunião de Meet, tudo bem? Caderno. Antes, a escola pública... Léo, a tua letra está muito ruim. Tá, já respondi. Eu vou vir para cá, tá?
Gabriel Esquerdo, como os pais que trabalham podem realizar a impressão das folhas, como era feito na escola, e ele responde. A segunda parte eu não entendi não, tá, meu anjo? Mas a escola, ela disponibiliza as folhas lá. Só que como a gente está aqui dentro do Classroom, não vai mais ser preciso isso não, entendeu? Só que o que a gente estava querendo é preservar vocês de irem na escola para poder retirar o material, porque a saída também expõe vocês ao coronavírus, entendeu? Então, se a gente conseguir concentrar tudo dentro do sistema, do Classroom, legal. Agora, se tiverem muita necessidade, não estou conseguindo, eu quero pegar a folhinha para copiar, pode ir na escola, pede para a gente fala, Jús, disponibiliza a folhinha para isso aí, mas de acordo com o que a professora pedir. Vocês têm que fazer o que a professora está pedindo lá nas instruções, entendeu? Minha pergunta é que a professora demora muito a responder as perguntas. A professora ela demora a responder as perguntas porque ela, dentro do tira-dúvida, ela demora a responder as perguntas dentro do tira-dúvida, dentro daquele horário de 10 a meio-dia, foi a Roberta Esque que perguntou. Ela faz isso porque ela normalmente ela está ali online, ela vai respondendo. Agora, tem coisas que ela precisa também pesquisar, né? Porque ela está fazendo a matéria e aí ela tem que ver qual é a dúvida do aluno. Às vezes ela pode responder por causa disso. Agora, se é um delay muito alto, se é um delay muito grande, se é um tempo de... Desculpa, se é um tempo... Fica me corrigindo por causa de termo técnico que eu estou colocando e vocês não sabem, tá? Então, vocês me desculpem, eu tenho que ser simples. Ele ri, eu não consigo. Ficam rindo de mim. Ela precisa... ela vai responder dentro desse período. Se ela tiver que atender outra turma de tarde, ela não vai conseguir responder. Então, por que ela não faz o tira-dúvidas antes? Porque de 8 às 10, ela consegue responder essas perguntas, entendeu? As perguntas que ficaram e não foram respondidas no dia. O que a gente está só vendo aqui é aumentar o prazo da entrega, tá bom? Porque o pai que chega às 7 horas da noite, ele pode instruir o filho, mas tem pai que chega às 10. E a gente não teve esse feedback. Então, o prazo de entrega não vai ser para o mesmo dia, acho que vai ser só para o dia seguinte, tudo bem? Para vocês ficarem um pouco mais tranquilos. Em relação às atividades de cada professor, o aluno pode imprimir e colocar... isso aqui foi o do imprimir e colocar no caderno. Cara, agora acho que foi do Gabriel Esquerdo, né? Eu acho que não tinha te respondido direito. Imprimir e colocar no caderno, depende da atividade, tá? Mas se for uma empresa, se ele tiver que... se ele tiver que analisar a sua escrita, você vai ter que escrever sim, tudo bem? Porque ele analisa a sua escrita. É isso aí, Gabriel. Você vai ter que escrever sim, porque a gente tem que partir do qual princípio? Que qualquer um pode pegar, digitar, imprimir e colocar, entendeu? Então, assim, você precisa fazer o seu deverzinho. Então, você precisa escrever com a sua letrinha. Você está entendendo? E como isso faz parte da avaliação, tem essa necessidade sim, meu filho. Como fica as crianças do primeiro ano que estão em processo de alfabetização? Olha, isso daí ela vai fazer, a professora, ela está sendo muito preocupada com isso. Minha filha saiu do segundo ano, tá no segundo ano agora, saiu do primeiro ano, eu sei como é que é. Esse processo de alfabetização, muitas das atividades vão ser para ser feito no caderno, tudo bem, para ela poder visualizar, e ela vai fazer muita coisa em vídeo, tá? Dentro mesmo da própria sala, tá? Eles vão abrir, a gente estava treinando anteontem, abrir sala dentro do Classroom. Fica um link lá, você vai clicar e a professora vai entrar. Você vai entrar junto com a professora e aí ela vai fazer dessa forma. Ela vai fazer
vai pedir para as crianças fazerem trabalhinhos e filmarem e retornar. Foi tudo pensado também, tá? Dentro de cada série. Cada professora vai conduzir dentro da necessidade da sua turma. Gabriel, desculpa, eu só entendi agora, meu filho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá atualizando aqui. Roberta, a avaliação trimestral, eu vou passar para dar mais tempo, né? Eu vou passar para a Zezé e eu vou ver como que ela vai fazer. A princípio, vai ser assim. Se havendo alguma outra orientação, eu comunico vocês, tudo bem? Porque José. Oi, Rosana, tudo bem? Foi a pergunta que o Gabriel colocou, né, Rosana? Os pais que trabalham podem chegar e imprimir as folhas, colar no caderno e a criança responder, assim como era na escola. Algumas atividades que eram na escola, assim, mas o que a professora fala assim, tem que copiar, aí copia, né? O que ela pegar e colocar, gente, isso aqui é a folhinha do caderno. Aí você pega, hein? Mas ela vai botar lá na instrução, tudo bem? Gente, isso aqui é folhinha do caderno. Isso aqui você imprime e bota no caderno. Gente, isso aqui é para copiar no caderno. Você pega, imprime e coloca lá. Você pega e escreve lá no caderno. Tudo bem? Olha, respondi todas as perguntas que colocaram aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, tá. Assim que chegar o gabarito, se torna mais prático para que eles tiram as dúvidas. O que eu disse foi se posso imprimir o gabarito? Pode, mas vou ter que fazer a correção no caderno, entendeu? A questão de imprimir, Gabriel, é o quê? Você precisa fazer a atividade, entendeu? Você precisa trabalhar a sua cópia, você precisa trabalhar a sua organização. A gente vai, a gente está tentando trazer orientadores pedagógicos, psicólogos, para fazer lives com vocês, para poder dar um suporte para vocês, né? A gente, semana que vem, acho que a gente começa a primeira live, tá? Com terapeuta ocupacional, para dar tranquilidade. A gente está entrando em contato com o nutricionista, porque as crianças estão engordando por causa da ansiedade. Então, a gente está tentando montar toda essa estrutura para poder colocar para vocês, tudo bem? E aí, esse orientador ele vai explicar o porquê da cópia do caderno, o porquê de cada atividade, tá? Mas assim, por que a gente faz? Pergunta, porque isso daí a gente faz com que a gente crie conteúdos para explicar para vocês o que vocês precisam aprender, o que vocês precisam assimilar, o que vocês precisam para aplicar com as suas crianças, tudo bem? Para a gente ficar certinho. Mais alguém? Gente, eu vou encerrar. Tem algum professor querendo falar alguma coisa? Peraí, Flávio Antunes mandou uma pergunta agora. Eu também estou com a minha no Maternal 2. Flávio Antunes. Como vai ser feito para as crianças do pré? Essa reunião é só para criança do primeiro até o quinto ano, tá? Semana que vem a gente vai entrar com as crianças do pré. Tudo bem? Eles estão fazendo algumas atividades
pelo WhatsApp ainda, né? Pelo WhatsApp terminou semana passada, eu pedi para deixarem só o Facebook, né? Para concentrar no Facebook. Mas aí eu tenho que ver com os pais, tem que ver esses acessos, porque realmente são os pais que vão fazer. Não tem avaliação. A avaliação deles é justamente essa avaliação diagnóstica. Consegue botar, consegue tirar. E aí, como a demanda desse segundo segmento, do Fundamental 1, é muito maior, e eles estão fazendo os trabalhinhos, e tem um adeno muito específico do governo em relação ao pré e ao maternal. Tem que ser continuado o laço emocional, entende? Entre ele e a criança. Então, a gente manteve isso, tanto que estava tendo até agora, eles estavam retornando na mesma coisa, número 1 e a letrinha A. Isso daí no maternal 2. No da minha filha. Eu sei esse conteúdo porque ela tem que fazer. Então, a gente precisa avaliar como a gente vai se comportar, como os pais vão precisar se comportar dentro do Classroom, quais são as atividades específicas, tá? Que a gente vai ter que colocar ali, e essa avaliação, ela vai ser igualzinha, a avaliação não vai mudar, vai ser a criança consegue tirar, como a criança se comporta, a gente vai, semana que vem, já começar a fazer essa reunião social do Meet, que a gente está fazendo do 1º até o 5º, a gente vai fazer isso com os pequenininhos também, para eles se falarem, para eles se verem. Tudo bem? Gente, a gente vai encerrar, ficamos mais tempo do que deveríamos, mas eu precisei me apresentar, eu precisei explicar tudo que foi trabalhado. Tá subindo pergunta, tá? Deixa eu ler aqui. Bianca. Então, é isso daí que está sendo pensado. Flávia, os dois juntos é puxado mesmo. É puxado mesmo. Mas olha só, é o que eu pedi, é o que eu falei aqui. Vocês têm que ver o que é para imprimir e o que é para copiar. Mas isso daí é o critério da direção da professora, tudo bem? Só façam o que elas estão pedindo na instrução, tudo bem? Leitura, só isso. Oi, Rosana. É a Rosana ou é o Gabriel? Porque chegam para mim Rosana e Gabriel. É a mesma família, né? Porque eu conheço os esquerdos. Vai ser avaliado. Vai ser avaliado o caderno. Vai sim. O Jorge. Oi, Jorge. Jorge eu não conheço. Tudo bem, Jorge? O Léo tá mandando oi para você. Quanto à escrita, precisa ser desenvolvida a escrita mesmo do seu filho. A letra vai ser avaliada, a escrita vai ser avaliada, se está fazendo, se está botando, porque a vício de escrita é diferente de teclado. Olha só que diferença. Quando eu estou no teclado, como muito negócio de rede social, às vezes eu boto QND, né? Quando? QND, beijo, BJ. Vício de teclado é diferente de vício de escrita. Eu não escrevo QND quando eu estou escrevendo na escrita. Eu escrevo direto, normal. Mas o teclado, como eu preciso ter velocidade para poder responder determinadas coisas, no informal eu faço assim. Mas quando eu estou no profissional, olha que coisa doida, né? Quando eu estou escrevendo no profissional, eu não boto VC, eu boto você, eu escrevo a palavra. Então, como realmente a criança precisa fazer essa construção, você está entendendo? Ela precisa sim, ela precisa.
escrever, só esclarecer. Eu não. Ó, para mim, a última resposta que pergunta que entrou foi a do Jorge, do pai, perguntando, tá? Eu vou encerrar, a gente está indo para quase 2 horas de reunião. Eu espero que eu possa, que eu tenha esclarecido vocês, eu espero que vocês tenham compreendido a estrutura que a gente está tentando deixar na escola, porque mal ou bem, porque na verdade, a escola digital. A escola continua sendo o Silvio Rodrigues, com o mesmo conceito, com o mesmo intuito, com a mesma entrega, só que a gente está tendo que levar a escola para cá para dentro. Ó. Tudo bem? E aí a gente precisa ter segurança, a gente precisa proporcionar essa segurança para as suas crianças e para vocês. A mesma que você, quando você entrega o seu filho lá e você fica com o coração aliviado, porque você sabe que ele está sendo bem cuidado pelas professoras que amam seus filhos, então, pela escola que tem todo o zelo, quando ela fecha o portão e não deixa ninguém sair, né? Quando você pega e escreve ali o teu nome, só quem é que pode buscar? Minha irmã foi lá e só com a identidade, senhora. Eles têm, o Silvio Rodrigues tem esse cuidado. E a gente precisa manter esse cuidado também na área digital. A gente está pensando na família Silva Rodrigues como um todo. Tudo bem? Não entrou mais nenhuma pergunta. Eu vou encerrar. Quem ainda tiver pergunta, pode chamar lá no WhatsApp. Hoje o WhatsApp está comigo. Eu vou ficar lá porque eu quero ter esse feedback com vocês. Eu preciso que vocês falem, não gostei disso, eu fiz assim, eu fiz assado. Roberta, o site é só para você. Sabe, a gente está... são para pessoas que a gente precisa que, sabe, que veja que a escola está cuidando de vocês, entendeu? Então a gente fez um site, vai concentrar toda a informação lá, não vai ficar pesado no seu celular, não vai enlouquecer ninguém. A gente quer pegar vocês no colo, se a gente pudesse estar com vocês, a gente quer pegar todo mundo no colo, abraçar, dar o acalento, calma, vai passar, o Coronas vai passar, mas a família Silva Rodrigues vai continuar dando o suporte que dá, dando o carinho que dá para cada um de vocês. Só mais um pouquinho de paciência comigo, com a tia Monique brigando, porque tá todo mundo querendo falar pelo WhatsApp com as professoras, tudo bem? Só vamos educar para não enlouquecer as nossas professoras também. Mais tarde, vai estar, quando tiver todo mundo fazendo todas as atividades certinho, direitinho no Classroom, eu libero o WhatsApp. Mas, ó, ai, tem que fazer direitinho, tudo bem? Obrigado, gente, obrigado vocês, obrigado vocês. Eu sou mãe, eu amo a escola, eles dão todo o amor e todo o carinho, né? A gente tem que fazer o mesmo. Tudo bem? Zezé, termina? Cadê você, Zezé? Estou aqui. Libera, então termina pra gente? Beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Estou aqui, gente. Cadê? Cadê eu? Estou aqui. Eu quero agradecer a participação de todos. Obrigado, Monique, por falar em nome da escola. Você transmitiu realmente o que eu precisava, tá? Não se preocupem com as avaliações, nós já iremos analisar caso a caso, tudo eles vão ganhar pontinhos, vocês também vão ganhar pontinhos na prova dos filhos de vocês, porque vocês são 10. Então, eu só tenho a agradecer, gente. E continuem tirando suas dúvidas. Já conhecem Monique? Ela não falou, mas a Monique é esposa do professor Leonardo Barros, professor de Educação Física. A equipe, a empresa é deles. Então, quando não quiserem falar com a Monique, procurem o professor Leonardo, que ele atende vocês com o maior carinho, educação, respeito, tudo que ele tem de melhor, tá bom? Um beijão e vamos voltar às nossas atividades, porque as professoras têm que
estarem liberadas para atender vocês a partir de agora. Tá bom? Até a próxima. Estamos aqui para receber vocês quando quiserem vir aqui.